Bom, então nós vamos falar agora de autoindução, né? Começa um outro aspecto aí bem legal da lei de Faraday, trazido pela lei de Faraday. Então, ó, vamos supor que a gente tem um solenoide aqui, ó, com N espiras num comprimento D, tá ok? Nós já vimos como que é o campo magnético aí no interior. Ele é aproximadamente uniforme, tá? Bem uniforme, e ele é dado por essa equação aqui, né? O módulo de B é μ0, N, o número de espiras, vezes I, a corrente, dividido por D, que é o comprimento aí ao longo do qual as espiras estão dispostas, as espiras do solenoide, tá? Então a gente tem um fluxo de B dentro de passando por cada espira, né? Então o fluxo de D em cada espira é quanto? Vamos orientar aí a normal na direção do B, tá ok? Então aqui ficaria, como o campo magnético é bem uniforme, então ele ao longo da espira o campo é constante, então sai μ0 NI sobre D. Como nós orientamos aí o N de acordo com B, vai aparecer um cosseno de 0, ok? E aí vai ficar só a integral da área da espira, que eu estou escrevendo como A aqui. A então é a área da espira, ok? Então nós podemos ter em cada espira uma força eletromotriz induzida. Então vamos calcular pela lei de Faraday, né? Então a gente vai calcular a variação do fluxo. Então a variação do fluxo vai ser a derivada em relação ao tempo de μ0 NI dA. Se todo o aspecto geométrico, né, de configuração do solenoide, que é o número de espiras, o comprimento e a área, for mantido constante, né, μ0 já é constante, o que pode variar é a corrente, ok? Então, a gente vai ter menos μ0 NAD vezes a variação da corrente. O que eu estou querendo dizer? Que se a corrente aqui passando pelas espiras tiver uma variação com relação ao tempo, vai aparecer uma força eletromotriz ao longo das espiras, e conforme for essa variação, essa força eletromotriz pode gerar uma corrente induzida a favor da própria corrente que já estava, ou contrária a ela, né? Então, ó, por exemplo, se o campo, se a corrente estiver nesse sentido assim, ó, pá, ela vem daqui, aí ela passa assim, certo? Então o campo estaria orientado aqui, olhando no vídeo, da esquerda para a direita, tá? Pus a normal para lá. Se a corrente estiver aumentando, a DDP vai ser negativa, né? Porque ó, se DI dt, se a corrente estiver aumentando, DI dt vai ser positivo. Então tudo isso aqui vai ser positivo. Com menos, então a FEM, a força eletromotriz induzida, vai ser negativa. Então a normal está da esquerda para a direita. FEM negativa, a corrente seria contrária à corrente existente, certo? Então olha só, é bem no sentido que nós falamos. Eu tenho uma corrente existente que gera um campo magnético, um fluxo de campo magnético no interior. Se essa corrente que já estava no solenoide estiver aumentando, o campo magnético vai estar aumentando. O campo magnético aumentando, o fluxo de campo magnético vai estar aumentando, certo? Então nós temos dentro de cada espira um fluxo de campo magnético aumentando. Ora, mas aí a DDP induzida vai gerar uma corrente contrária à corrente existente, e o campo magnético gerado por essa corrente contrária vai ser contrário ao campo magnético que existia, né? Então a corrente que vai surgir, ela vai gerar um campo magnético contrário ao campo que já existia, que estava crescendo. Então é sempre isso, né? Se a variação do fluxo é crescente,
a corrente induzida vai gerar um campo contrário ao crescimento, ou seja, um campo contrário ao que já existia. E vice-versa, se a corrente estivesse diminuindo, tá? Então, o campo está para cá ainda, tá? Da esquerda para a direita. A corrente diminuindo, o fluxo de campo magnético estaria diminuindo. A DDP induzida vai ser positiva. Então vai gerar uma corrente a favor, né? Usando a regra da mão direita lá que nós falamos, vai gerar uma corrente a favor da corrente que já existia. E vai aumentar o fluxo de campo magnético. Ou seja, se a corrente estiver diminuindo, o fluxo de campo magnético no interior de cada espira vai estar também diminuindo, e aí a DDP induzida vai gerar uma corrente a favor da corrente que já existia, aumentando o fluxo de campo magnético. Entenderam? Então é nesse sentido que aqui nós falamos aqui anteriormente que esse sinal da lei de Lenz, ele vem explicar várias coisas. Uma é a força que aparece numa barra, por exemplo, tá? Mas sempre o raciocínio o efeito físico que surge é contrário à variação de fluxo. Se a variação de fluxo de campo magnético no interior de cada espira estiver diminuindo, o efeito físico vai ser no sentido de impedir que diminua. Nesse caso, é aparecer uma força aqui para segurar a barra, e nesse caso aqui seria gerar uma corrente que vai gerar um outro campo magnético a favor ou contrário ao campo existente. Ok? Bom, e aí, se a gente pensa, isso é em cada solenoide, ok? Em cada espira, perdão, do solenoide. Se eu tenho N espiras, né? Então eu tenho uma DDP induzida em cada espira. Ora, mas elas estão todas em série. Então se eu induzo uma DDP em uma, eu vou estar induzindo em todas, porque elas estão em série, certo? Veja só, se eu aumento a corrente em uma, eu vou aumentar em todas, porque a corrente ela é um fluxo ao longo de todas as espiras continuamente. Só que cada espira vai sentir esse efeito, ok? Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter N vezes no solenoide inteiro, N vezes essa força eletromotriz induzida. Então, tá aqui, ó, a DDP induzida no solenoide aparece um N ao quadrado que vem N vezes a que nós listamos. Vamos chamar tudo isso aqui, ó, que são os fatores geométricos da configuração do solenoide, vamos chamar isso de uma constante L, que é chamada indutância, né? Indutância, ela representa uma constante ligada ao solenoide que vai representar o quanto, qual a capacidade do solenoide de gerar essa DDP induzida. Né? Por exemplo, ó, quanto maior o número de espiras, maior a DDP induzida. Quanto maior a área, maior a DDP induzida, entenderam? E quanto menor a distância, maior a DDP induzida, está inversamente proporcional aqui. Por quê? Porque se você tiver a distância entre os solenoides bem pequena, a distância no qual o solenoide estiver distribuído bem pequena, você vai ter uma densidade aí de espiras maior, e aí você vai ter um efeito mais intenso. Tá ok? Agora, ó, nós vamos pensar da seguinte forma. Vamos pegar um solenoide aqui, ó. Tá? Já pus o L aqui para representar a indutância. Né? Vamos chamar ele agora de indutor, porque ele induz uma força eletromotriz. E vamos ligar ele a um capacitor. Tá? Vocês fizeram umas experiências lá no laboratório. Vamos deixar esse capacitor inicialmente carregado, né? Então vai ter carga positiva aqui, carga negativa aqui. Veja só, esse capacitor, ele tem um campo elétrico aqui no interior dele, tá? No momento em que a gente liga esse capacitor carregado
ao indutor, vai aparecer uma corrente, né, do polo positivo para o polo negativo, né? Lembrando que no capacitor a gente tem, entre as placas, a gente tem dielétrico. Então você não tem corrente aqui, corrente elétrica aqui. Posteriormente nós vamos ver que o Maxwell previu aqui um efeito de corrente, né, entre aspas, que são chamadas correntes de deslocamento. Tá? Então, ó, mas vai ter uma corrente elétrica de elétrons aqui, ó, que vai do polo positivo para o negativo, né? Sempre lembrando que nós temos uma corrente direta aí, tá? Então, no momento que é ligado, a corrente vai aumentar, certo? Então a gente vai ter DI/dt positivo, a corrente aqui, tá? Isso vai gerar um fluxo de campo magnético, né, numa certa direção, só que a DDP induzida vai fazer o quê? Como o fluxo de campo magnético ele está aumentando, ele vai gerar uma corrente contrária ao aumento do fluxo de campo magnético. Então vai aparecer uma DDP induzida que vai oferecer uma resistência a essa corrente que está aumentando. Ó, a corrente está zero, está desligado aqui o capacitor do indutor. No momento que eu ligo, começa a corrente, então começa uma corrente crescente, certo? O fluxo de campo magnético é crescente, mas automaticamente aparece aí uma DDP induzida contrária a essa corrente que vai passar pelas espiras, tá? Todavia, o fluxo, o I é muito intenso. O que acontece? Com o tempo, aqui a corrente vai diminuindo, então ela deve atingir o máximo e começa a diminuir. Quando a corrente, ok? Tá? Quando, isso vocês também viram quando no processo de descarga do capacitor. Tá? O capacitor ele começa do zero a corrente, sobe rapidamente, aí a corrente começa a cair, certo? Então, a partir do momento que a corrente começa a cair, vai aparecer aí um efeito contrário, uma DDP induzida a favor dessa corrente, certo? Que ela está diminuindo, porque quando tem muitas cargas positivas de um lado e muito negativa, você tem uma corrente mais alta. À medida que você vai descarregando o capacitor aqui, a corrente vai ficando menor e aparece uma DDP induzida a favor, tá ok? Mas aí vai aparecer essa DDP induzida a favor vai fazer o quê? Vai chegar um momento que a corrente está quase se anulando, mas a DDP induzida, quando a corrente está quase se anulando, a favor é muito alta e vai ser o suficiente para gerar uma corrente aqui, ó. Então vamos supor que neutralizou aqui. Pá. Essa DDP induzida, ela vai ser suficiente para gerar uma corrente mesmo com o capacitor descarregado, fazendo com que agora esse lado aqui fique carregado e esse lado descarregado. E isso vai até um limite. Então, se aqui começa com carga Q e aqui menos Q, então ela se descarrega, mas aí a DDP induzida é suficiente para continuar com essa corrente e vai carregar o lado oposto agora positivamente e o lado que estava positivo vai ficar carregado negativamente, certo? E aí vai aparecer o quê? Uma polaridade invertida que vai gerar uma corrente agora contrária do outro lado. E isso, é claro, todo o dispositivo elétrico tem uma resistência, né? Ou uma impedância, tá? Então, se fosse nula essa resistência, esse movimento iria continuar assim ad eterno aí, tá? Aí aqui eu deixei uma animaçãozinha bem bacana, né? Que a gente obteve aí. Deixa eu ver se eu consigo acessar ela para estar mostrando aí para vocês. Carregando.
Veja só. Estão vendo? Ó, vai mostrando o sentido da corrente. E esse é o processo de carga e descarga aí desse sistema capacitor. Sistema isso aqui é chamado um circuito LC, né? O LC porque é o capacitor e o indutor, tá ok? Peraí, deixa eu só fazer um arranjo aqui. Só para o meu controle aqui, tá? Ótimo. Bom, então esse aqui é o circuito LC e ele gera aí um efeito bem interessante. Então o capacitor e o indutor eles vão gerando assim essa corrente alternada, né? Vamos fazer o estudo teórico então. A gente viu que num capacitor a D de P é Q sobre C e no indutor a gente viu aqui, ó, chamando essa constante de L, então vai ser menos LDI dt. Como eles estão aqui associados em série, né? Então a gente fica com Q sobre C menos LDI dt. Agora olha só, I é a corrente, então é dq dt, variação da carga em função do tempo. Portanto, esse termo aqui de d e dt, a derivada da corrente, ela vai ser a derivada de dq dt, ou seja, a segunda derivada de q em função de t, tá? Então, eu passei menos L para o outro lado, então vai ficar menos Q sobre LC, é igual a, no lugar de d e dt aqui eu coloquei d2q dt quadrado, ok? Isso aqui é uma equação diferencial de segunda ordem, tá? Posteriormente aí eu ponho no próximo slide os detalhes matemáticos aí para fazer esse estudo dessa equação. Mas vamos pensar, o que nós estamos representando aqui nessa equação? A gente está dizendo o seguinte, que o processo de carga nesse circuito LC, indutor capacitor, carga e descarga, né? Representado por Q, é tal que a derivada segunda de Q é proporcional inversamente, negativamente ao próprio Q, né? Então, qual função que seria boa para representar esse processo de carga e descarga? Seria uma função que ela varia em função do tempo, de forma que se eu fizer a derivada segunda dessa função, eu vou obter o negativo da própria função vezes uma constante, tá? Então, eu estou procurando uma função que derivada duas vezes dá o negativo da própria função, ok? E aí a gente tem alguns modelos de funções que funcionam bem para isso, tá? Em particular, as funções senoides e cossenoides são assim, né? Por exemplo, o seno. Se eu derivo uma vez, dá cosseno. Se eu derivo de novo, a derivada do cosseno é menos seno. Então, derivando duas vezes, o seno, eu vou cair em menos seno. O cosseno, se eu derivo uma vez, dá menos seno. Se eu derivo de novo, vai dar menos cosseno. Então, a derivada do cosseno vai em menos cosseno, tá? Então, a gente vai modelar essa solução da seguinte forma. Uma constante vezes cosseno de ômega t. Tá? Esse ômega é uma constante. Tá? Como eu disse, no próximo slide a gente faz um pouco de matemática aí. Testando esse tipo de solução aqui nessa equação, a gente observa que essa solução não só é boa, como o ômega que aparece aqui, que eu ponho multiplicando a constante, é a chamada frequência do oscilador, é raiz de 1 sobre LC. E essa frequência vai ser a frequência de carga e descarga, né? Então, se eu pensar na frequência, isso aqui é a frequência angular.
Se eu pensar na frequência temporal mesmo, medida em hertz, então é ômega sobre 2π, então qual que vai ser a frequência do circuito de carga e descarga? Vai ser 1 sobre 2π raiz de 1 sobre LC, tá? Esse circuito indutor-capacitor, ele é um circuito aí usado para, novamente, né, esse é um modelo básico, né, idealizado, né? E aí existem aperfeiçoamentos pela tecnologia, mas é um circuito usado para você gerar um sinal numa certa frequência, tá? Então, e a frequência vai ser dada por 1 sobre 2π raiz de 1 sobre LC, tá? Bom, olha só, se eu quiser mudar a frequência, então o que eu tenho que mudar? A indutância ou a capacitância, tá? E aqui eu dou duas fotos aí de dispositivos reais, né? Isso aqui é um que nos rádios, por exemplo, os rádios mais antigos, né? Eu tenho um. Esse aqui é um sisteminha de sintonização, né? É um capacitor com capacitância variável, onde eu tenho um botão aqui, né? Vamos chamar assim, é um dial, que se eu giro isso aqui, essas placas giram, e aí o que eu estou variando? Eu estou variando a área do capacitor, porque as placas elas se sobrepõem mais ou menos, né? Lembrando que o capacitor de placas paralelas é composto por dois condutores paralelamente. Eu girando, a área de superposição entre as placas aumenta ou diminui. E isso vai variar a capacitância aí do meu capacitor, tá? Tem várias placas porque é como se eu tivesse vários capacitores associados para aumentar a capacitância, né? Ok? Ou eu posso variar a indutância, e isso aqui é um modelo bem interessante, tem a referência dele, não deixei, mas ele, tá vendo aqui, ó, tem um contato, tá? Então, ó, esse contato, ele vai fazer eu variar aqui, ó, o número de espiras e também o comprimento aqui do efetivo, né? Então vamos supor que a corrente vem, ela passa aqui e tal, e aí esse contato fecha aqui. Então aí posso aumentar ou diminuir o N, tá? E isso vai mudar a indutância, como a gente viu, né? Muda o comprimento também, mas como aparece N ao quadrado lá, então mudando o número de espiras muda quadraticamente. E isso vai me fazer mudar a indutância. Então são dois modelos aqui, né? Existiam modelos até onde que a indutância, o número de espiras tal, era mantido constante, mas o que mudava era o μ0, né? Aparece o μ0 lá na fórmula da indutância, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Tá vendo o μ0? É isso que eu falei, ó. Aqui a área é mantida constante, o N ao quadrado muda, e o D também, mas N muda quadraticamente, né? Posso mudar o μ0 como? Mudando o material que está no interior do indutor. Então, por exemplo, ó, se eu tivesse aqui um êmbolo e aqui dentro eu tenho, por exemplo, ar, né? E eu tenho um êmbolo aqui que pode variar aqui. E eu posso colocar um material dielétrico mais no interior ou menos no interior, né? Isso vai mudar aí aquela constante μ0 e, portanto, vai mudar a indutância. Bom, só um pouco aí dos detalhes matemáticos, né, do cálculo no oscilador. Então, eu tenho com o modelo uma equação diferencial de segunda ordem dessa forma, e é o que eu estava dizendo, né? O que eu procuro? Eu procuro resolver uma equação diferencial, encontrar uma função que satisfaça a equação, não é isso? Então, eu estou procurando uma função f tal que se eu derivar ela duas vezes, eu vou cair nela mesma, a menos de uma constante de proporcionalidade negativa, né? E aí o modelo que se tem, como eu disse, é senoides e cossenoides. Tá? A gente põe uma constante A aqui, uma constante ômega, e na verdade a gente
poderia até por uma outra constante, que é a constante de fase. Tá? Aqui, para ser mais breve, eu omiti a constante de fase. Tá ok? Vocês se lembram da física B lá, como que as funções senoides e cossinoides apresentam uma fase, né? Aqui a gente não vai ter essa necessidade, tá? De ajustar a fase. Então, se eu derivo duas vezes, essa função, então, ó, vai ser, derivada primeira vai ser menos a seno de ômega t vezes a derivada interna, né? Derivada de ômega t aí, é derivada de fora vezes a derivada de dentro, né? Vocês se lembram disso? Então vai aparecer um ômega cai para fora, então vai ser menos a seno de ômega t vezes ômega. Derivo de novo, vai ser derivado do seno a cosseno, então vai ser menos a cosseno de ômega t, sai o ômega de novo, então aí aparece ômega ao quadrado, ok? Para verificar se essa solução é boa, eu pego essa segunda derivada, substituo aqui, pego a função que eu estou propondo, substituo aqui. Então eu fico com menos a ômega ao quadrado cosseno de ômega t igual a menos alfa a cosseno de ômega t. Para que essa solução seja válida em qualquer instante, ou seja, para qualquer t, o que a gente tem que ter? Que ômega ao quadrado tem que ser igual a alfa. Ok? E daí aparece que ômega, que é a frequência angular aqui da cossenoide, é raiz de alfa. Por isso que nós relacionamos aí a frequência do oscilador com raiz de 1 sobre LC. Ok? Bom, então achei essa constante ômega. Para achar o valor de A, como é que eu faço? Eu preciso de um dado externo, né? Isso é uma solução geral. Para qualquer circuito oscilador é isso. Aí eu vou às particularidades, né? De como é que está montado o meu sistema, ou como é que ele é colocado para rodar. Tá? Então eu preciso, para achar o A, eu preciso de uma condição posta aí experimentalmente. Ou a gente chama em geral isso na matemática de condição inicial. Tá? Por exemplo, eu posso começar com o meu capacitor carregado inicialmente com uma certa carga Q0. Vou colocar isso então. Então, para t igual a zero, eu tenho um certo valor de função, F0. No meu caso seria uma carga Q0. Colocando t igual a zero aqui, vai ficar cosseno de 0 a 1, então A vai ser o valor dessa condição inicial, ou seja, no nosso caso, da carga inicial. Então, aqui está invertido, desculpa, a F vai ser F0, cosseno de ômega t, onde ômega é raiz de alfa A. Ok? Bom, isso aqui, com isso a gente finaliza aqui a parte que fala de indutor e capacitor associados, né? E esse vai ser o modelo que a gente vai usar, tá? Posteriormente, o do circuito LC.